Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu vou ler aqui 1 Coríntios 6:10. Diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, todas essas categorias aqui são categorias que, em tese, de acordo com a Bíblia, são pecados. E, em sendo pecados, essas pessoas que estão enquadradas aqui nestes, nesses adjetivos não herdarão o reino dos céus. Em outras partes no Velho Testamento, por exemplo, essas pessoas são consideradas mortas, né? Porque a morte é certa para todas essas pessoas. Aqui, no Novo Testamento, já diz que você não vai herdar o reino dos céus. Mas, no Velho Testamento, esses mesmos pecados aqui são resolvidos com a morte das pessoas. Então, eu estou falando isso porque eu queria falar do André Valadão, né? O André Valadão se envolveu aí numa treta, numa pregação em que ele diz que Deus meteu um arco-íris, mas que Deus prometeu que não iria matar ninguém, que portanto agora isso estava por conta das pessoas, ou seja, dos crentes. Basicamente o que ele está dizendo é que os evangélicos teriam que, a partir de agora, matar os homossexuais. Não tem o negócio de outra interpretação, não. Você pode ler, inclusive a pregação está nas redes sociais, mas essa parte ele excluiu, a equipe dele excluiu, mas as pessoas já salvaram, tá por aí rodando, e é literalmente o que ele diz, que Deus se cansou, ele se remeteu lá na época de Noé e aquela coisa toda, e trouxe para cá e disse que, como Deus prometeu não matar, agora está por conta das pessoas. Porque ele diz assim, ó, você pode resetar, Deus vai lá e mata todo mundo. Mas como Deus prometeu, ele vai lá e deixa por conta das pessoas. Né? Então, mas vejam que são vários os adjetivos aqui, né, de coisas que vão fechar as portas do reino dos céus para as pessoas. Mas, infelizmente, os religiosos, ou alguns religiosos, estão aqui focados literalmente nos efeminados, né? Mas se esqueceram dos devassos, muitos pastores são devassos, os idólatras, está cheio de religiosos cristãos, evangélicos e católicos idólatras, né? Eles estão idolatrando tudo, né? Idolatrando políticos, idolatrando imagens, Israel e várias outras coisas. São todos realmente idólatras. Tem adúlteros, pastores adúlteros, está cheio aí, todo dia tem um escândalo. Né? Tem pastores efeminados e dentre outros religiosos efeminados. Tem sodomitas, aqueles que gostam de um bacanalzinho. E tem os ladrões, está cheio. Né? Tem avarentos também, isso não ajuda ninguém. Tem uns que tomam umas, né? Os bêbados. Né? Tem aqueles que falam mal o tempo todo dos outros religiosos, falam mal de outros políticos, falam mal de qualquer coisa, né? E tem os roubadores, que tem os ladrões e tem os roubadores. Né? Os ladrões são aqueles que realmente roubam o que é dos outros e passam a mão e levam, assaltam, furtam. Né? E tem os roubadores. Os roubadores seriam aqueles que que eu poderia dar um exemplo aqui melhor. Aqueles que levam o dízimo da casa do Senhor. Porque, segundo eles dizem, o dízimo é para ser devolvido ao Senhor. Só que eles não devolvem ao Senhor, eles depositam numa conta
bancária e não devolvem para o senhor. Ou seja, o roubador é aquele que detém algo que não é dele, né? O roubador é esse, é diferente do ladrão. Né? O roubador é aquela pessoa que detém algo que está sob o seu poder, mas que ele não repassa para o devido dono como deveria. Então, essa é a diferença do roubador. Então, diz que nenhum dessas pessoas, nenhum desses grupos vai herdar o reino dos céus. Então, mas, infelizmente, algumas pessoas ficaram focadas apenas nos efeminados, ou seja, tornaram os homossexuais como seus alvos preferidos, sendo que no mesmo bojo, ou seja, no mesmo saco, estão todos esses, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, todos estão no mesmo saco. Ou seja, em termos de pecados ou coisa parecida, nós estamos todos fadados a ir para o inferno, se esse for o caso. Porque eu até já gravei um vídeo em que eu falei que nós estamos todos condenados. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, alguma dessas coisas aqui aconteceu. Aí falar, mas eu bebia, mas não bebo mais. Agora eu estou... como é que a gente fala? Regenerado, estou regenerado, meus pecados foram anulados, eu me converti e agora tá tudo bem. Beleza, você se converteu, tá tudo bem. E não se esqueça que se você agora tá bem e tem outras pessoas na mesma situação, então se coloque no lugar dessa pessoa. Cadê a sua empatia, já que você é assim? Aqueles que foram roubadores, eu vejo muitos. Um dia desse eu estava vendo um cara contando no púlpito o tanto de assalto que ele fez e ainda falou com o outro lá, tá aqui, ó, que a guerra que tinha com outros grupos, inclusive ele foi assassinado porque os antigos parceiros não se esqueceram